TVTC. PM apreende acusados de estelionato em Guriri. Eles estariam negociando lotes no lado norte do balneário. Decenalta, moradora reclama de desnível em pontes na rodovia Otovarino Duarte Santos. Comissão especial de impeachment. Senadores ouvem depoimentos e recebem a perícia requisitada pela defesa nos documentos. Segunda-feira, dia 27 de junho. O Jornal da TVTC está no ar. Veja agora no Jornal da TVTC. PM apreende acusados de estelionato em Guriri. Eles estariam negociando lotes no lado norte do balneário. Decenalta, moradora reclama de desnível em pontes na rodovia Otovarino Duarte Santos. Comissão especial de impeachment. Senadores ouvem depoimentos e recebem perícia requisitada pela defesa nos documentos. Segunda-feira, dia 24 de junho. 27 de junho. Jornal da TVTC está no ar. Boa tarde. 2 homens foram apreendidos em Guriri negociando lotes de terceiros localizados no lado norte da ilha. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, 2 vítimas, um homem de 60 e outro de 42 anos, procuraram a sede da 4ª Companhia da PM na manhã de ontem para informar que possuem lotes entre as ruas 15 e 16 e que um acusado de 31 anos estariam comercializando os terrenos e que, inclusive, já teriam vendido 2 deles no dia anterior. A PM registra que militares foram até o endereço dos lotes e encontraram uma possível vítima com o acusado de vender os terrenos. Para a polícia, a possível vítima do estelionato disse que recebeu o convite para participar de uma reunião onde foi explanada a possibilidade de compra de alguns lotes de um terreno devoluto e que foi explicado ainda que já haveria uma ação na justiça para legalizar a área. O homem relatou ainda que a reunião foi presidida por um outro indivíduo que se dizia pastor e que, após passar as informações, o acusado se aproximou dele e vendeu 2 lotes pelo valor de R$ 1.500 cada. Ele explicou também que repassou ao acusado a quantia de R$ 1.000 e que o restante do dinheiro deveria ser entregue numa segunda reunião. A possível vítima disse ainda que nenhum documento foi apresentado e que o acusado teria pedido para ele mesmo fazer os recibos. De acordo com o boletim de ocorrência, questionado sobre as acusações, o homem negou ter vendido os lotes, afirmando saber que no local teria uma associação e que há uma ação na justiça pela disputa da posse do terreno, que havia orientado a possível vítima a invadir o lote. A PM encaminhou todos os envolvidos ao DPJ de São Mateus. Uma tecenalta procurou a TVTC pelo portal para reclamar de desnível nas pontes sobre os rios na Pedra d'Água e no Mariricu. Os motoristas que passam pela rodovia Otovarino Duarte Santos devem ter observado que há algo diferente na pista. A moradora de Guriri, Luciene Carvalho, que passa de carro pelo trecho diariamente, notou que há um desnível no lado direito no sentido São Mateus, bem em cima da ponte sobre o córrego Cavalheiro, identificado na placa como Rio Pedra d'Água. Tenho observado já há alguns meses, que a gente tem observado. Tenho conversado com alguns moradores de Guriri, a gente em troca de conversa e tal. E eu sou uma moradora que trabalha em São Mateus, então para mim esse percurso é diário. Então, assim, a gente percebe que o carro, tem um impacto, sofre esse impacto 2 vezes por dia, ida e volta. E outras pessoas, conhecidos nossos também, sempre estão reclamando sobre isso. E, assim, depois que foi feito um novo recapeamento da pista, com a dilatação, eu creio, com o passar do tempo, de alguns meses, aconteceu esse desnível, que vocês averiguaram. A preocupação vai além do desgaste do veículo. Para poder você desviar, você tem que jogar o carro um pouco para um lado. E aí você pode causar um acidente, alguma coisa até pior do que o próprio desgaste do carro. É possível observar que há um grande buraco na subida da ponte do rio Mariricu. Luciene destaca que a pista também tem um desnível, porém com menor impacto. Ela pede providências para a solução dos problemas nos 2 pontos.
primeiro que a fiscalização do Estado deve, junto com a empresa, porque ainda está num período ainda de pouco tempo que foi entregue a obra, né? Então ela tem por obrigação fazer os reparos normais. Né? Se for uma questão de dilatação, né, natural, ela vai ter que resolver, porque também não pode, porque a tendência é só maior, e aí como é que fica? Né? Tem pouco tempo para a pista estar já com problema. Nós encaminhamos a demanda para a assessoria do DER e estamos aguardando o retorno. Faça como a Luciene Carvalho, envie sua sugestão de reportagem pelo nosso portal www.tvtc.com.br ou pelo aplicativo da TVTC. Sua participação é sempre muito bem-vinda. Veja a previsão do tempo para a tarde de hoje em São Mateus e região. O sol aparece entre nuvens, período de nublado com chuva a qualquer momento. Temperatura mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Pinheiros, tempo parcialmente nublado, mínima de 16 e máxima de 24 graus. Será reapresentado às 11h15 da noite de amanhã o programa TVTC na Balada, com meia hora de duração. Em destaque, a cobertura do Fecha Período Geral, que aconteceu na Arena Almar, em Guriri. Gente bonita, alto astral e shows empolgantes. Você vai conferir todos os detalhes da festa, animada por Harmonia do Samba, Pedro Mendes e Manuel e Funk da House. Não perca, TVTC na Balada, amanhã, 11h15 da noite, aqui na TVTC, a televisão da gente. E veja, depois do intervalo, o estudante capixaba cria método para detectar com rapidez o câncer de pele. Eu curto. Eu recomendo. Eu adoro. Tá esperando o quê? Viva a cultura! A Efeito de Luz atende seus clientes, oferecendo o que há de melhor em marcas, produtos e inovações. Luminárias em cristal de alto padrão que darão brilho e sofisticação ao seu ambiente. Trabalhamos também com pedidos, proporcionando aos clientes soluções em decoração, iluminação e instalação. Sempre inovando e acompanhando as novas tecnologias. Produtos com garantia de 1 ano. Dividimos em até 6 vezes no cartão. Efeito de Luz, a sua referência em lustres e lâmpadas de LED. Você quer ter mais informação, mais credibilidade, mais conforto? Então assine a Tribuna do Cricaré por apenas R$ 15 mensais. Fazendo uma assinatura, você assegura o acesso às informações do norte do estado capixaba. Você recebe a TC em casa ou no escritório. Quer mais vantagens? Você escolhe o plano que se encaixa no seu perfil e economiza até 40% em relação ao preço de banca. Assine agora, 3763-3382, Tribuna do Cricaré. Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. FVC é a escolha certa para um futuro de sucesso. Qualifique-se em carreiras promissoras e garanta o seu futuro com um dos nossos cursos de graduação. Valorize sua carreira com nossos cursos de pós-graduação e mestrado em diversas áreas. FVC te prepara para ser o melhor. Não tem o FIES? Nós temos o FINED. Com o FINED fica mais fácil estudar e pagar. FVC, a faculdade aprovada pelos alunos e reconhecida pelo MEC. Se você procura emprego, fique atento às oportunidades do Cine de São Mateus. O Cine tem vagas para agente de microcrédito rural, ajudante rural, auxiliar de serviços gerais para pessoas portadoras de deficiência, barman, cabeleireiro, chapeiro para padaria, churrasqueiro, cozinheiro de restaurante,
manicure, padeiro especializado, secretária do lar e técnico em edificações. O Cine de São Mateus fica na Casa do Cidadão, em frente à Igreja Velha do centro da cidade. Telefone de contato 3763-2706. Um estudante capixaba criou um método para detectar rapidamente o câncer de pele. Lucas de Almeida Coutinho, de Vila Velha, teve a oportunidade de apresentar o trabalho na Assembleia Legislativa a convite da Comissão de Saúde. A ideia veio depois da notícia que para o ano de 2016 são esperados mais de 170 mil casos de câncer de pele. Então depois disso eu comecei a pensar, poxa, eu poderia fazer alguma coisa a respeito disso. Então comecei a pesquisar na internet mesmo, procurei meus professores, eles me ajudaram e a gente viu que usando biomarcadores era possível fazer o diagnóstico do câncer de pele através do exame de sangue. De muito valor o invento desse rapaz, desse menino de 17 anos, nosso querido Lucas, lá do Colégio Agenor Roriz, de Vila Velha, um colégio público, e traz um menino tão jovem, já com uma experiência e uma visão tão importante da prevenção. E agora o destaque nacional. A semana começa com a perspectiva de trabalho intenso na Comissão Especial de Impeachment. Os senadores vão ouvir depoimentos e receber a perícia requisitada pela defesa nos documentos que embasaram o pedido de impeachment da presidenta afastada Dilma Rousseff. O analista de contabilidade do Senado Federal, Anderson Oliveira, explica como funciona a perícia feita nos documentos. Na segunda-feira, a comissão recebe o relatório da perícia, produzido por 3 servidores do Senado. Eles tiveram 10 dias para analisar documentos do governo federal e para responder a 84 perguntas formuladas pela acusação, defesa e pelos senadores. Este especialista explica como o trabalho é feito. Os peritos jamais poderão emitir uma opinião pessoal, porque o laudo ele tem que ser isento, ele tem que ter imparcialidade. Então, a opinião técnica baseada em normas, baseada na legislação, pode ser feita assim, jamais opiniões ou impressões pessoais. Nas 24 horas seguintes após a entrega do laudo, as partes, acusação e defesa, poderão apresentar impugnação, questionamento a esse laudo. Nessas 24 horas, eles poderão fazer isso, e aí abrirá o prazo para que a acusação e defesa apresentem também um laudo, que pode ser chamado de laudo ou tecnicamente de parecer. Esse parecer ou laudo vai trazer pontos concordantes e discordantes com o laudo apresentado pela comissão dos 3 peritos nomeados pela comissão. Esta segunda também é dia de ouvir mais 3 testemunhas da defesa, ligadas ao Ministério do Desenvolvimento Agrário. Entre elas, o ex-ministro Patrus Ananias. A reunião começa às 3 da tarde. Na terça, a comissão se reúne pela manhã e tem mais 3 depoimentos. Os ex-ministros Aldo Rebelo, da Defesa, e Luiz Inácio Adams, da Advocacia Geral da União, foram chamados. Quarta-feira é o último dia de oitivas e se o advogado da presidente afastada não abrir mão de nenhuma testemunha, os senadores terão que ouvir mais 4 pessoas para completar as 40 a que tem direito à defesa. Há uma expectativa para a vinda do ex-ministro da Educação e ex-ministro-chefe da Casa Civil, Aloysio Mercadante, nome que foi cobrado pela acusação e anunciado pelo advogado de Dilma, José Eduardo Cardoso. Talvez na falta de argumentos sobre a acusação, então pegue essa defesa para discutir porque a defesa convocou A, B, C, D. Eu nunca vi. Talvez tenha sido o meu afastamento da advocacia há tantos anos, porque isso eu não vi. Não, desconheço algo parecido em algum processo dessa natureza. Aliás, informo o senhor presidente desde já, para que não se diga que tenha sido qualquer coisa decorrente do repto da acusação. Há uma testemunha, dona Célia, que está com dificuldade, está doente. Então nós vimos pedir a substituição dela hoje, por força da doença dela, não pode vir. E por quem? Pelo ex-ministro Aloysio Mercadante. O Jornal da TVTC volta depois do intervalo com outras notícias desta segunda-feira. Até já. O CEP de São Mateus proporciona a seus associados atividades sociais, culturais, recreativas e esportivas, estimulando a integração comunitária. Salão social, auditório, ginásio de esportes, sauna, academia, parque aquático, playground, campo oficial e society,
campo de bocha, pista de atletismo, sala de jogos, restaurante e lanchonete. Pratique esporte no CEP, um dos melhores centros esportivos do estado. Musculação, tênis, natação, judô, escolinha de futebol, balé e treinamento físico. Alugamos espaços para o seu evento. CEP São Mateus, sua melhor opção em lazer. Seja um associado você também. Lugar de publicar edital é na TC. Há 32 anos, Tribuna do Cricaré é o jornal ideal para você publicar qualquer tipo de edital, do poder público, da sua empresa, de associações, cooperativas, sindicatos, clubes e outras entidades. A publicação de edital na TC atende aos requisitos legais e lhe proporciona economia de tempo e dinheiro, agilidade e conforto no atendimento. Além disso, ao publicar seu edital na TC, você está participando do desenvolvimento da sua comunidade. Na TC é legal! Tribuna do Cricaré, há 32 anos, o Diário do Norte Capixaba. Olá, agora aqui na NGT você tem 2 exibições do show business para você aprender com os empreendedores a fazer negócios mesmo no período da crise. Toda quinta e todo sábado. Quintas-feiras às 8 da noite e sábado às 9 da noite. Até lá! Coloque suas ideias no papel e a Gráfica Boroto é a solução para os seus impressos. Preparada para suprir as exigências do mercado com qualidade, atendimento, preço e pontualidade na entrega. Impressos tão reais que vão mexer com os seus sentidos. Gráfica Boroto, 3763-4346. Baixe o aplicativo da TVTC e acompanhe a nossa programação do seu smartphone ou tablet de onde você estiver. Já disponível gratuitamente no Google Play para o sistema Android e em breve também para o sistema iOS na Apple Store. TVTC, a televisão da gente. E mais um destaque policial, a PM recuperou vários objetos roubados que estavam em uma casa na vila de Cristal do Norte, zona rural de Pedro Canário, na noite de ontem. De acordo com o boletim de ocorrência, o acusado é um rapaz de 20 anos que estaria morando na residência com uma adolescente de 14. Dentre os objetos roubados, recuperados, haviam lençóis, roupas de cama, aparelho de TV, sanduicheira, panelas, aparelho de DVD, caixas de som e até vasos de plantas artificiais. O acusado não foi encontrado. A adolescente disse para a polícia que os familiares dela moram em Montanha e não poderiam acompanhá-la até o DPJ. Ela foi entregue a uma senhora conhecida da adolescente que ficou responsável pela menor. Campeonato Brasileiro. O Botafogo volta a vencer, mas ainda está na zona de rebaixamento. Já o Flamengo perdeu o clássico com o Fluminense e deixou o G4. O Fluminense saiu na frente com um gol contra de William Arão. Na cobrança de escanteio, o volante rubro-negro tentou tirar, mas acabou cabeceando contra o próprio gol. O Flamengo empatou com o Guerreiro, depois de um ataque bem tramado. O goleiro Cavalieri defendeu, a zaga cochilou e o peruano colocou nas redes, 1-1. Mas o dia não era mesmo do Mengão. Olha só essa bobeira do zagueiro Rafael Vaz. Tentou o recuo para o goleiro Muralha e deu um presente para o jovem Richarlison. Claro, ele agradeceu e marcou o primeiro gol dele com a camisa tricolor. E ficou nisso. Fluminense 2, Flamengo 1. Em Porto Alegre, o Botafogo voltou a fazer as pazes com a vitória contra o Internacional. Fernandes abriu o placar para o alvinegro. Depois, ainda no primeiro tempo, foi a vez de Neilton ampliar num contra-ataque mortal, 2-0. No segundo tempo, deixaram Sacha livre e ele não desperdiçou para o Inter. Mas o Botafogo deu a resposta logo depois. Camilo acertou um belo chute de fora da área. O estreante foi bastante festejado. 3-1. E o Inter diminuiu com o Hernando. O zagueiro subiu com estilo para cabecear no ângulo, sem chances para o goleiro Sidão. Final, Botafogo 3, Inter 2.
O Flamengo agora é o 6º colocado e o Fluminense o 9º. Já o Botafogo está na 17ª colocação, ainda na zona de rebaixamento. O Inter é o 2º colocado com 20 pontos e o Palmeiras lidera o Brasileirão com 22 pontos. Olimpíada no Brasil. Em mais de 20 anos de carreira, a ginasta Daniela Hipólito acumula títulos nacionais e internacionais. Dona da primeira medalha do Brasil em campeonatos mundiais, ela quer deixar sua marca também nos Jogos Olímpicos do Rio. Comecei meus treinamentos com 4 anos e meio, aí eu fui descobrindo o que eu gostava, fui me identificando com o esporte e estou aí com 26 anos de carreira. A ginástica apareceu numa brincadeira de criança, quando eu vi alguns tapes da primeira nota 10 da história da ginástica. Então eu comecei a brincar de fazer estrelinha no quintal da minha casa e por coincidência um professor do SESI de Santo André morava na mesma rua que eu. Então ele me convidou a fazer um teste, aí do teste eu fui gostando, fui ficando e tô aí na ginástica até hoje. Graças a Deus eu tive a oportunidade de poder viver daquilo que eu amo, que é fazer ginástica, que é continuar fazendo esporte, é poder ter a oportunidade, apesar de eu hoje estar com 31 anos de idade, poder estar fazendo ginástica de alto rendimento ainda, na qual eu consigo fazer parte da seleção pelo esforço, pela dedicação. Olha, são muitos momentos bonitos, mas eu acho que o mais bonito e o mais marcante é a primeira medalha da história da ginástica, que é o vice-campeã de solo em 2001. Acho que eu guardo na memória é realmente a gente ter conseguido levar um país que não tem muita tradição na ginástica, que hoje em dia todo mundo conhece, a grande maioria conhece, mas naquela época ninguém sabia muito o que era ginástica e a gente conseguiu uma medalha histórica, né? Eu sou amiga, eu sou fã, eu sou irmã, eu sou de um tudo para ele e ele é de um tudo para mim. Eu acho que é muito bacana essa coisa de você poder ter uma pessoa da família o tempo todo com você numa competição. Então, essa troca é gostosa. Eu fico mais nervosa vendo ele competindo do que competir. E se você for perguntar para ele, é a mesma coisa. A gente acaba ficando mais nervoso vendo do que competindo. O fato de ser em casa é um estímulo, porque a gente tem a torcida toda a nosso favor. A gente vai estar em casa, com a família, com o pai, com a mãe, com o namorado, com todo mundo junto. Então eu acho que isso é o incentivo maior que a gente tem, é ter o povo brasileiro todo lá com a gente. Basta cada uma acreditar em si e trabalhar para que isso aconteça. Mas eu vejo um futuro muito promissor para a ginástica. Essa edição está terminando. Você pode rever as reportagens de hoje acessando o nosso portal tvtc.com.br/vídeos. Outras notícias de São Mateus e região logo mais às 7 da noite aqui no Jornal da TVTC. TVTC, a televisão da gente. Obrigado por sua companhia e uma boa tarde.